Paulo, olha só, nesta sexta-feira agora, o Tribunal Misto Especial vai definir o afastamento ou não do governador e também da vice, por 180 dias. Isso é referente ao primeiro processo de impeachment sobre aquele pagamento considerado ilegal dos procuradores do Estado. É uma semana realmente decisiva, né, Paulo? Exatamente, é decisiva mesmo. Agora, antes de mais nada, eu tenho uma declaração do governador nessa inauguração. Ele deu uma declaração exatamente sobre o processo de impeachment. Vamos ver. Acredito na independência dos magistrados que estão envolvidos na comissão mista do impeachment para decidir sobre isso. Acreditamos na justiça e acreditamos, acima de tudo, que um processo de impeachment ele não é só político. Ele tem que ter, pelo menos, um crime de responsabilidade para afastar um governador e uma vice-governadora. E nós estamos convencidos de que essa justa causa não existe nesse processo de impeachment. O governador está consciente de que não vai acontecer nada. Ele poderá, quinta-feira, dormir governador e acordar sexta-feira governador afastado. Sexta-feira, às 9 horas da manhã, o Tribunal Especial se reúne e dá seu voto referente ao primeiro processo de impeachment. Esse voto começará pela vice-governadora Daniela Rainer. Alguns segmentos avaliam que ela, de repente, poderá ser absolvida, hein? Poderá ser absolvida desse processo de impeachment. Mas há os que defendem seu afastamento. Só para dar uma colocação, fazer uma colocação para vocês entenderem melhor. No segundo processo de impeachment, a vice-governadora não foi incluída, porque houve um entendimento de que ela foi contra a compra dos respiradores e condenou a atitude do governo. Ou seja, se posicionou, diferente do caso do pagamento de equivalência aos procuradores do Estado. Ela foi alertada e, mesmo assim, não se contrapôs ao governador Moisés, passando a avalizar o ato. Não teve a mesma atitude de se colocar contrária e não admitir o pagamento. Acabou sendo envolvida. Seu grau de envolvimento, caracterizando o crime de responsabilidade, será avaliado sexta-feira, assim como o governador Moisés. O governador Moisés que aguarda ansioso uma decisão plenária do STF, onde está sendo votada aquela ação encaminhada pela Procuradoria do Estado, alterando o rito do impeachment. A ministra Rosa Weber, na sexta-feira, ela é a relatora, ela já se posicionou contrária. E esta é a tendência, mas tudo é possível. E é nisso que o governador se agarra para conseguir alguns adiamentos. Ou seja, Santa Catarina, esta semana, terá a definição de como ficará a partir da semana que vem, onde o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, poderá assumir o governo com a tendência natural de reações junto à Justiça. E sobre o segundo processo de impeachment, que será lido amanhã, a expectativa também está voltada no STF. O governador Moisés tenta ser incluído naquela anulação que envolveu Leandro Barros, considerado que ele não poderia ser, aquela operação não poderia entrar na sua residência e muito menos no seu escritório, porque não estava acompanhada de um advogado. Eles desta forma, tentam fazer com que o governador também seja incluído nessa anulação e daí esse processo pode voltar à estaca zero. São todas as tendências jurídicas naturais que pode acontecer a partir de agora. Agora, uma pergunta que está sendo formulada com uma certa insistência na minha rede social é se, caso o governador for realmente afastado por 180 dias, embora vocês viram a declaração dele, ele está consciente que não houve crime de responsabilidade e que não vai acontecer nada, vamos ver, Mas caso ele seja afastado, se ele continua recebendo salário, ele perde 1/3 do salário. O resto ele não, melhor, o resto ele continua colocando no bolso, apesar de afastado do governo. Agora é com a Eldiane.